Oiê, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre café especial, como é a produção desses cafés. Eu estou aqui, por exemplo, na lavoura da minha família, lavoura de café arábica, para a gente falar como é a produção de cafés especiais e como esse café chega aí na tua mesa. Ó, a gente tem inclusive a doçura desse café, olha só. Estou aqui numa mata de café. Realmente os cafés arábica, por exemplo, eles têm realmente essa estrutura muito maior, né? Tem vários grãos vermelhos, vários grãos pretinhos, verdes, no mesmo pé de café. Já, ó, vermelho, que é o ponto de colheita. Inclusive, ó, minha mão tá toda molhada já do doce. Dá vontade de chupar esse grão, por exemplo, ó. Ainda mais quando a produção é orgânica, você não precisa nem se preocupar com esse café. Mata toda preservada, a gente tem plantação de eucalipto, a gente tem um café aqui da nossa propriedade com pés de banana. É interessante entender que a gente tem um ecossistema todo equilibrado. Oiê, gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui na lavoura da minha família de café arábica e hoje a gente vai falar um pouquinho do universo da colheita de cafés especiais. Bom, a gente sabe hoje em dia que colher café especial é algo extremamente moroso, a gente gasta um tempo gigantesco, porque a intenção de colher café especial é a gente conseguir colher os melhores grãos para que a gente tenha um melhor café na bebida de casa. Eu tô aqui numa lavoura, por exemplo, vocês podem ver, e que a gente já fez a primeira, a gente já passou nessa lavoura 2 vezes, colhendo os grãozinhos maduros, porque às vezes os grãos eles não chegam ao mesmo tempo. A gente tem florações em estágios diferentes, então a gente vai ter, por exemplo, um grão mais verde, outro mais madurinho e às vezes até uns secos pelo meio, que acabam passando desse tempo de colheita. Vou virar a câmera aqui para vocês para mostrar, por exemplo, esses grãozinhos em vários estágios. Bom, aqui a gente já tem, olha, a gente consegue enxergar que a gente tem um café, ó. No mesmo pé de café, tá, gente? Isso acontece devido à floração. A gente tem, por exemplo, floração que vai acontecer no primeiro estágio, segundo, 3 vezes, por exemplo, no mesmo pé de café. Então a gente vai ter o quê? Café verde no mesmo pé, ó. Por exemplo, que não é o ideal, porque vai trazer uma bebida amarga para nossa xícara se a gente colher o café dessa forma. O café, um grãozinho cereja, olha. Ó. A gente tem inclusive a doçura desse café, olha só. E a gente tem um grão que já secou. Esse grão aqui também não é o ideal. Quando a gente vai, por exemplo, fazer a lavagem desse café para secar, né? Esses grãozinhos a gente chama de boia, porque eles acabam boiando por cima das piscinas de água, onde a gente coloca para fazer o processamento de café, né? Quando a gente faz, por exemplo, um café lavado, né? E aí a gente consegue fazer essa separação lá. Mas o grão verde não, ele acaba descendo junto com o grão maduro, nas piscinas de água, então não é o ideal. A gente tem que fazer essa colheita seletiva. Colheita seletiva é justamente pegar grãozinho maduro, por vezes, esperar os verdinhos ficarem maduros novamente, a gente passa novamente nesse pé de café. Aqui, por exemplo, a gente tem uma colheita, olha, a gente está colhendo só os grãozinhos maduros. Colheita selecionada, ó. A gente vê que os grãozinhos verdes eles vão ficando no pé, para que a próxima vez que ele passe por esse pé de café, ou seja, a gente colhesse outros grãos. Isso é quando a gente quer realmente um café com mais qualidade, um café que vai trazer um sabor diferenciado na tua xícara. A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, só os grãozinhos maduros colhendo a maioria. É lógico, gente, que vai cair algum grãozinho verde no meio e tal, mas a gente tem aqui a maioria de grãos cerejas, ou seja, 98% de grãos cerejas nessa peneira. Lógico que ainda vai selecionado, vai sendo tirando as folhas que vão caindo, a gente vai ter toda a limpeza, né? Então, uma colheita manual seletiva, ou seja, a gente está catando grão a grão do pé de café. A colheita seletiva, a gente vai ser justamente isso. A gente vai passar nesse pé de café aqui, ó, colhendo, por exemplo, café só o maduro para a gente poder levar lá, para a gente poder fazer a lavagem desse café, se for um método lavado, como a gente costuma fazer aqui, por exemplo, na nossa lavoura, os cafés, né? E a gente colhe também esses outros cafés, por exemplo, já assim, secos, ou às vezes cafés verdes, porque eles vão acabar gerando também um café para bebida, mas vai ser um café inferior, ou seja, um café que vai ser vendido lá na frente para as pessoas como um café tradicional e não um café especial.
Bom, tô aqui numa mata de café. Realmente os cafés arábica, por exemplo, eles têm realmente essa estrutura muito maior, né? Eu, por exemplo, que tenho 1,86 m, olha só, gente, eu não chego nem a copa do pé de café quase, que a gente vai ter. Uma copa, por exemplo, que a gente já passou várias vezes, 2 vezes desse pé de café colhendo, a gente tem pouquinhos grãos que ficaram para trás e a gente vai colher novamente, olha, né? Mas o legal é isso. O mais bacana da gente entender também que por que o café especial justamente é um café mais caro. Primeiro que é muito difícil de colher café, é um processo complicado e a gente vai ter que passar às vezes 2, 3 vezes no mesmo pé para poder acabar colhendo esses grãozinhos maduros, né? Porque como eu disse, o café ele não vai florar realmente ao mesmo tempo, ele vai ter 2 ou 3 floradas no mesmo ano. Então isso vai fazer com que a gente tenha cafés em vários estágios na produção. Por um lado, isso é muito difícil para o produtor, porque a gente acaba tendo que investir muito em mão de obra, né? Tendo café em vários estágios, mas isso acontece realmente porque é normal, o tempo, né? Faz parte realmente da natureza de ter um pé de café com vários estágios de produção. Por isso que a gente fala, por exemplo, que colheita que a gente tem nos cafés é uma colheita super complicada, complexa. Passar várias vezes no mesmo pé de café demanda dinheiro, o custo de produção acaba sendo gigantesco para colher um café de qualidade. Então isso justifica muito mesmo, por exemplo, a gente ter um café com preço não tão acessível assim no mercado para muitas pessoas. Mas em questão de qualidade a gente tem o melhor café possível. E a gente percebe aqui, ó, que no pé a gente não tem muitos grãozinhos mais, a gente acaba colhendo bastante, né? Geralmente a primeira florada ela é bem generosa e as outras floradas elas vão trazendo um pouquinho menos de flores. Então assim, a intenção aqui é não perder café, porque café é um artigo de luxo, realmente é um produto muito caro no mercado. E quando a gente faz uma colheita tão bem pensada em todos os mínimos detalhes para trazer qualidade em todo o processo, ou seja, trazer doçura no café, trazer um aroma muito mais equilibrado, ter um café com uma acidez muito mais equilibrada, né? Com um pH muito mais equilibrado para a nossa xícara. Então isso ele precisa ser feito através de uma colheita muito bem selecionada, uma colheita bem seletiva. Aqui a gente tem, por exemplo, olha, vários pés de café. Eu vou virar aqui para vocês entenderem como a gente tem cafés onde a gente acaba tendo mais grãos vermelhos e tem café, por exemplo, aqui que a gente vai ter que passar talvez outra vez no mesmo pé para poder colher novamente depois, porque a gente ainda tem grãos verdes nesse café. Vou mostrar para vocês. Parece que o café é vazio, mas é porque a gente já passou várias vezes nesse mesmo pé, colhendo justamente esses grãos maduros. Aqui, gente, justamente é o que eu falei para vocês. Por exemplo, a gente tem um pé aqui, ó, com muito mais grãos. A gente tem vários grãos vermelhos, vários grãos pretinhos, verdes, no mesmo pé de café. Esse provavelmente a gente vai ter que passar novamente nesse pé uma 4ª vez para poder colher esse café. E tem pés de café, por exemplo, a gente já não tem quase grão, olha, a gente já passou e já colheu tudo, né? Justamente porque teve menos flores após a primeira florada desse café. Isso é normal de acontecer, mas a mão de obra hoje em dia para colher café, ela não é barata e ela é uma mão de obra muito escassa. Então isso tudo vai fortalecer para que o preço do café seja mais caro na prateleira. Lógico, a gente tem que entender que café está muito atrelado à qualidade. Sempre quando eu costumo falar de cafés especiais, é bom as pessoas entenderem que café não é só preço, né? Tem uma diferença gigantesca de preço para valor, né? O que esse café está te agregando? O que ele vai trazer para você? A gente acaba tomando café, por exemplo, todos os dias da nossa vida. Será que vale levar qualquer coisa para nossa mesa? Será que vale colocar qualquer café na nossa mesa? Vamos pensar se vale a pena só pensar no preço ou se a gente vai pensar no valor, na qualidade que aquilo está realmente sendo trazida para nossa vida. Quando a gente vai fazer colheita, por exemplo, de cafés tradicionais, a gente não passa várias vezes no mesmo pé de café quando a gente está fazendo colheita manual. Sendo que os cafés tradicionais também tem a questão da colheita mecanizada, onde tem carreiras muito mais espaçadas, que vão passar máquinas colhendo esse café. Vou mais ou menos simular como a gente faria numa colheita mecanizada. Olha só, por exemplo, a gente tem aqui, ó,
Numa colheita mecanizada, geralmente a gente tem uma máquina que passa aqui derrubando os caroços de café dentro de uma caçamba, né? Dentro de um suporte todo que ela vai te reservar. Eu vou botar, por exemplo, uma fotinha do lado que vocês entenderem realmente como funciona. Teria que ser uma carreira um pouco mais espaçada, pensando se fosse uma colheita mecanizada. Mas como são colheitas manuais que a gente faz aqui no sítio, a gente não precisa, né? Mas o que é uma colheita manual, Rodrigo, para vocês entenderem? Colheita manual é quando a gente vai colher a rama de café sozinho. A gente pode, por exemplo, usar uma peneira para derrubar dentro da peneira esses grãos de café, ou colocar uma lona no chão, forrar todo o chão de lona, para a gente derrubando os carocinhos de café em cima. Com a lona, a gente tem que entender, por exemplo, que a gente acaba perdendo muito menos café na lavoura, ou o café caindo fora da peneira e perdendo esses grãos. Aqui a gente fez com peneira, por exemplo, a gente consegue ver, olha, vários grãos de café no chão, né? São grãos que podem ter caído da peneira e a gente perdido, né? Ou realmente secado no pé, né? Porque a gente acaba não dando conta de passar, ó, no pé de café a quantidade de vezes necessárias para colher todos os grãozinhos. Então é uma parte da produção que se perde, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, até grãos quase cereja, ó, que caíram do pé recentemente, ó, estão secando no chão. Isso é uma colheita manual. Bom, e a gente tem que entender, dentro da colheita manual, a gente pode colher todos os grãos de uma vez. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 sequinhos, jogar isso tudo na peneira, ou fazer a catação, que é o quê? Colher grão por grão do pé. Se a gente tem, por exemplo, uma rama com café verde, ó, a gente vai deixar esse café e só vai pegar o madurinho. A gente não vai colher, por exemplo, todo o café de uma vez toda, né? Isso é catar grão por grão, que é o que a gente faz aqui justamente para ter uma colheita mais selecionada, um café muito mais selecionado para a tua mesa. Porque a gente quer um café realmente que traga boas propriedades, um café bem docinho, né? Essa é a diferença. Uma coisa muito legal da gente falar, por exemplo, quando a gente está em lavouras de café especial, a gente não tem só as lavouras no sítio, mas a gente também tem uma grande área preservada, né? Justamente a gente conseguir fazer essa mistura, tanto de café quanto preservando um pouco da nossa mata também, né? Preservando aqui, a gente tem mata nativa preservada, é justamente ter essa mistura. Por isso que a gente fala que café especial vem de famílias onde a própria família realmente vai colher o café, né? A gente não tem uma grande mão de obra estruturada, mas a gente também tem aquela questão, né? Aquilo conosco de preservar um pouquinho do nosso meio ambiente, preservar um pouquinho realmente da nossa floresta. Isso também vai ajudar na questão da gente ter um ambiente muito mais equilibrado no nosso café em questão de pragas e doenças. Quando a gente tem esse ambiente mais equilibrado, você pode ter certeza que a sua produção de café vai ser muito mais bem estruturada e você vai ter um produto muito melhor na tua mesa, vai conseguir oferecer um produto muito melhor para as pessoas que vão comprar café com você. Isso falando em questão também do próprio produtor. Mas quando a gente fala realmente das pessoas que estão recebendo um café na mesa, é algo muito mais bem selecionado, estruturado, é algo realmente que vai com muito mais amor e afeto assim para nossa mesa. A gente acaba tomando um café e a gente nem tem noção de onde esse café está vindo. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do terreno, para vocês entenderem da questão da mata preservada. A gente tem um café, da gente, por exemplo, ter outras culturas no meio do café, para a gente entender como que isso funciona como um ecossistema muito equilibrado assim na produção de cafés. Olha só, por exemplo, a gente tem ali, ó, a mata toda preservada, a gente tem plantação de eucalipto, a gente tem um café aqui da nossa propriedade com pés de banana. É interessante entender que a gente tem um ecossistema todo equilibrado. Isso vai ajudar, por exemplo, a gente ter, por exemplo, maior quantidade de abelhas para polinizar as flores do café. Então isso realmente vai ajudar em toda a produção. E também a gente tem a questão desse café aqui ser um café orgânico, ou seja, a gente não usa agrotóxico nos pés de café. A gente tem uma produção orgânica, então isso também vai favorecer na questão de ter um ecossistema mais privilegiado, mais preservado e trazer um café, lógico, muito mais saboroso para a mesa das pessoas.
Bom, e quando a gente pega realmente o grão madurinho do pé e colhe ele, deixa eu lembrar que a gente vai ter aqui, ó, muito mais doçura nesse café. Olha isso, gente. Ó. Vontade de chupar esse grão, por exemplo, ó. Ainda mais quando a produção é orgânica, você não precisa nem se preocupar com esse café. Porque a gente vai ter muito mais doce, a gente ainda vai ter um café de qualidade e certificado. Certeza disso. Então a gente não precisa nem se preocupar. Lembrando que essa doçura ela pode estar na sua mesa, tá? Tenho certeza que depois desse vídeo você vai, por exemplo, escolher ter um café de mais qualidade na nossa mesa e não só na cafeteria. Quando você vai lá e seleciona, lógico, uma xícara de café, mas pensando que você pode ter mais aroma, mais sabor, uma acidez muito mais equilibrada na tua xícara, realmente não ter aquele amargor que um café tradicional vai te trazer na sua casa todos os dias. Então, para você ter isso realmente, saber realmente como fazer um café mais gostoso, um café de qualidade, entender um pouco mais do universo dos cafés, até para você comprar um café mais gostoso, se inscreve aqui, usa esse botãozinho de se inscrever, se inscreve ali aqui no nosso canal que você sempre vai receber dicas. E também me segue lá no Instagram, porque você consegue realmente pegar dicas na hora de comprar um café mais gostoso, um café de qualidade, para adquirir isso realmente na tua mesa e saber preparar. Porque o café ele pode ser bom, mas você pode acabar estragando o café em qualquer etapa do processo, desde a colheita até a xícara. Então a gente tem que tomar todos os cuidados precisos para ter um café realmente de qualidade, igual aquele que a gente toma nas cafeterias, né? Que é muito bom. Esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você receber sempre dicas. E se for uma lavoura de café, gente, experimentem um café para vocês terem noção do que eu estou falando para vocês em questão de doçura do grão. Com certeza não vão se arrepender. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro.